Fala filhão, beleza? Seja bem-vindo ao Canadá Brasil. Aqui nesse canal eu mostro a minha trajetória, como eu saí do zero e vir parar aqui no Canadá. E no vídeo de hoje eu quero bater um papo com você que está chegando agora nesse canal e eu quero explicar como eu consegui vir morar aqui no Canadá. E o meu caso é um caso bem diferenciado, porque quando eu cheguei aqui, eu não conhecia nem pessoalmente e nem através de canais no YouTube ou redes sociais, nenhuma outra pessoa que havia conseguido vir para o Canadá através de uma job offer, através de uma oferta de trabalho. Antes de falar qualquer coisa, eu tenho que voltar um pouco na minha história para você saber realmente como que foi esse passo a passo para mim chegar até aqui no Canadá. Eu sou de Coronel Fabriciano, né, no Vale do Aço, lá das Minas Gerais. E eu mudei para Belo Horizonte e com família e tudo, né, para não entrar nos detalhes de todas as coisas da vida da gente, que isso aqui não é uma autobiografia. E em Belo Horizonte eu fui trabalhar por conta própria, tá? Eu montei um negócio na grande região metropolitana de Belo Horizonte, lá em Contagem. E eu montei uma loja de frozen iogurte e uma loja de açaí junto. Então, por volta assim de 2011, 2012, eu montei essa loja, tá? E ali eu estava indo bem, o açaí estava estourando no Brasil, mas não era nada de... É um pequeno negócio, gente, igual todo mundo tem aí, microempresário que trabalha para pagar as contas e ter um salário do mesmo jeito que um funcionário de algum outro lugar. Aí em 2013... eu tive a oportunidade de vir aqui no Canadá com a minha esposa, né, a Claudinha. Comprei a passagem lá de 12 vezes na Decolar, pagamos R$ 1.100 em cada passagem, então deu R$ 2.200. O dólar estava aí numa faixa de 2,50, então a gente se programou para isso e fizemos essa viagem parcelada e viemos a Toronto e a Montreal. E nessa viagem o que acontece? Eu descobri que era aqui que a gente queria ficar. Falei para ela, Pretinha, é aqui que a gente vai morar. Eu voltei para o Brasil todo empolgado, né? E falei, cara, como que eu faço para me morar no Canadá? Comecei a pesquisar ali. E aí encontrei um grupo, um fórum sobre imigração. E nesse fórum conheci algumas pessoas. Algumas conseguiram vir para cá. Outras pessoas se perderam assim, no caminho em relação a gente. Cada um foi para um lado tal, e tudo bem. Só que o que acontece? Eu sempre batia em algumas dificuldades, alguns empecilhos que eu colocava que o Canadá tinha. Falei, não, mas aí tem que aprender a falar inglês. Eu não sei falar inglês. Mas tem que fazer um college, tem que estudar fora, tem que ter muita grana. E aí eu ficava naquela, mas isso não dá pra mim. E aí aquilo foi, eu ficava ali sempre consumindo, né, o conteúdo da internet, mas não achava uma solução que eu queria que o Canadá desse para mim. E essa vem a primeira dica. Na verdade, o Canadá ele não vai dar solução para a gente, pessoal. É a gente que tem que se adaptar às necessidades do Canadá. Então, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de dizer. Então aí eu me vi em 2013 com 2013 com 39 anos, tá? Em 2013 eu me vi com 39 anos, sem falar inglês, sem ter um curso superior, sem ter uma profissão, digamos assim, com alta demanda no Canadá, não era da área de TI nem nada, porque a gente só ouvia falar nisso, né? As pessoas conseguiam vir pelo Express Entry, que era um processo de ponto, que tem até hoje, onde o cônjuge tem que falar inglês, o cônjuge tem que falar francês, você tem que falar inglês, falar francês, cada dia que passa mais competitivo, onde você tem que mostrar uma comprovação financeira de mais de 120 mil reais hoje, para você ter uma ideia, para uma família de 4 pessoas. E isso, honestamente, não fazia parte da minha realidade e provavelmente não faz parte da maioria das pessoas que estão assistindo a gente. O outro caminho era o caminho do college, né? Muito válido também. É um caminho, digamos assim, que as pessoas se sentem mais seguras em fazer. Elas compram um curso aqui pós-secundário, tipo uma faculdade aqui, mas não é bem uma faculdade, só deixando simplificado para vocês, tá?
E elas estudam aqui por 1 ano ou 2 anos, depois elas têm direito de trabalhar, depois elas fazem a quantidade de ponto e conseguem imigrar também, conseguem a residência permanente delas. Só que isso aí vai para lá para 3, 4, 5 anos de planejamento. Hoje, um college básico aqui sai por volta de 12 mil dólares um ano. É um período bem complicado para você fazer um college 1 ano, a não ser que você já faça na profissão que está em demanda aqui, que não é o caso de todo mundo que vem fazendo assim. Mas enfim, você precisa ir de no mínimo hoje com a família, tá? Se você for você, a esposa e um filho, você vai precisar de pelo menos 200 mil reais para você traçar e executar esse plano de forma segura. Então o Express entra mais de 120 mil reais, você precisa de falar inglês, seu cônjuge também, francês também, tem que ter curso superior. E eu não tinha, eu orei, peão. Falei, cara, não dá para mim ir para o Canadá, né? Não tem jeito. Aí o que eu pensei? Eu pensei em fazer um college, sim. Falei assim, ó, sabe uma coisa? Eu vou vender essa loja, sair, amor, e vou sozinho na frente, tá? Vou começar a estudar inglês. Aí começava, parava. Aquilo que todo mundo faz, essa que é a grande verdade. Aí num dia lá caiu a minha ficha. Honestamente, eu vi um senhorzinho de 80 e poucos anos e ele falou sobre, cara, se você não começar a fazer hoje, daqui 5 anos o tempo vai passar e você vai estar na mesma situação. Então você tem que agir, se você quer um negócio, você tem que realmente mostrar que você quer fazendo, porque senão não é verdadeiramente um querer, porque quem quer faz. Porque concorda, quem quer fazer um curso superior vai lá e faz. Quem quer casar vai lá e casa. Não existe alguém que quer casar e está 15 anos namorando. Se está 15 anos namorando é porque não quer casar. Desculpa a analogia com casamento, mas é isso que é a verdade. E eu sempre inventava essa desculpa para mim mesmo. Eu sempre estava ali, ó, matando o meu sonho, porque eu não fazia nada para fazer ele se tornar uma realidade. E aí depois disso que ele falou essa parada lá, eu comecei a me envolver mais nesses temas, assim, nesses assuntos, né? Trabalhar minha mente em relação a isso também, que é importante acreditar que vai dar certo. E quando você começa a acreditar que vai dar certo, você cria força para você fazer. Não significa que você vai acreditar e vai acontecer sozinho, não. Mas isso mexe com as suas emoções, mexe com a sua energia, os seus hormônios, e você ganha força para fazer isso. Hoje mesmo eu me pergunto muitas vezes, cara, como que eu consegui fazer isso na época sozinho? Sabe, sem ter um apoio de ninguém, sem ter um incentivo de ninguém. Porque o assunto job offer não existia na internet. E aí eu comecei ali a me preparar. E aí o que acontece? Eu descobri que você poderia chegar aqui através de um job offer. E eu comecei a estudar sobre isso. E olha que nem tinha um programa do Atlântico, né? Aí a primeira coisa que eu pensei foi assim, olha, eu preciso de aprender a falar inglês, eu preciso de ter pelo menos o 2º grau e eu preciso de ter uma profissão em demanda. O que é uma profissão em demanda? Uma profissão que realmente o Canadá precisa. Porque dono de loja açaí, o Canadá não está precisando de dono de loja açaí, filhão. E aí eu comecei a trabalhar minha mente em cima disso. Comecei a pesquisar qual a profissão que eu poderia aprender, que poderia me dar a possibilidade de conseguir uma oferta de trabalho. E nesse meio tempo surgiu o programa do Atlântico, no meio de 2017 ali, só que estava muito tímido e tal. E ali, um pouquinho antes, eu já estava com a minha mente, né, o setup ali pronto para falar assim, olha, 2º grau tenho, fiz curso técnico de contabilidade. Comecei a estudar inglês, né? E fui estudando inglês sozinho, criei um hábito, criei uma rotina de todo dia estar estudando. Aquele que a gente sempre fala, a constância é melhor do que a quantidade. Você fazer um pouquinho todo dia é melhor do que você fazer muito uma semana e ficar mais 2 meses sem fazer nada. E fui criando ali, né? Honestamente, o meu mindset para isso e criando força ali. E vivendo esse processo do Canadá. Estava realmente decidido que eu iria chegar aqui. E aí eu fui e comecei a pesquisar uma profissão. E a profissão foi cabinet maker. Falei assim, cara, vou fazer marcenaria. Marcenaria. O Canadá trabalha com madeira, então acho que esse negócio vai dar bom. Aí eu fui, e nesse meio período
eu vendi a minha loja de açaí. Acertei com todos os funcionários, graças a Deus, arrecei com o governo, não devo nada para o governo, nunca tem nada de ação trabalhista, nada, zerei. E aí o que aconteceu? Me sobrou um Ford Ka. Ford Ka 2018, Ford Ka. 2017 Ford Ka. E aí, quando me sobrou o Ford Ka, eu falei, cara, e agora? O que eu vou fazer amanhã? A loja não tenho mais, eu não tenho aonde ganhar dinheiro. A minha esposa trabalhava como gerente, né? Ela era gerente da Romanel, lá em Contagem. E aí eu falei, eu tenho que dar um jeito na minha vida agora, meu Deus. Acabou, né? Não tenho ganha-pão. E aí o que eu fiz? Igual 99% das pessoas faziam na época. Peguei o Ford Ka e fui trabalhar de Uber. E ali eu comecei a trabalhar de Uber, mas eu falei, cara, se eu ficar aqui no Uber, eu vou ficar no Uber o resto da vida. O negócio de Uber não dá grana. E é uma ilusão, Uber você só acaba com carro e tal, e não é isso, eu quero ir embora daqui. Porque não era só questão financeira, tinham várias coisas que estavam me incomodando no Brasil e que sempre me incomodaram desde sempre. Aí, eu falei assim, profissão, eu tenho que aprender uma coisa, eu tenho que sair dessa vida aqui. Aí o que eu fiz? Descobri o curso de marcenaria no Senai, lá de Contagem, no CDTEM. Abraço Hermes, meu instrutor aí. E comecei a cara, e ali eu vivia negócio de Canadá. Eu falava pra galera lá no curso, eu vou pro Canadá, mas como é que você vai? Eu não sei, mas eu vou. Vou fazendo esse curso de marcenaria, eu vou aprender essa profissão, vou começar a trabalhar nisso, eu vou conseguir uma oferta de trabalho lá. E nesse meio período aí, eu ali com a galera conversando tal, e todo mundo ali, ninguém ainda botava muita fé. Eu lembro que até lá na loja sair mesmo, a gente parava assim na praça de alimentação e eu sempre falando que eu ia pro Canadá e tudo, né? Antes de eu vender a loja. E eu lembro como se fosse hoje, o cara falou pra mim, eu falei assim, eu tava sentado assim, aí com ele na praça de alimentação, ele falou assim, vou ligar pro Dudu aqui, que é um amigo nosso, que tinha uma loja lá também de PF. Aí ligou pro Dudu, falou, ô Dudu, tá, não sei, nós estamos, tá onde? Eu tô no lugar tal. Ele, vem aqui, eu tô aqui na praça aqui com o Claudinho Lero. Aí eu, puta merda, rapaz, olha o nível que eu tô, Claudinho Lero. Cara que só fala que vai fazer e não faz nada. E falei assim, que vergonha, sabe? Eu fiquei envergonhado de estar falando as coisas. Então, primeira coisa que eu já dou a dica, não fale, vai lá e faça. Porque você fazer, você vai mostrar mais do que você falar. Aí aquilo ficou comigo, aquele negócio me incomodou. Falei, não, eu tenho que sair dessa inércia aqui. E aí que o negócio engrenou, né? Antes de eu vender a loja, falei, vou vender a loja e vou partir para cima. E aí lá no Uber, eu descobri que lá no Senai tinha um curso à noite, que durava 6 meses. Ele era de 6 às 10h30 da noite, de segunda a sexta. E eu, cabeça ali no curso, dirigia o Uber e fazia o curso. Dirigia o Uber e curso. Terminou o curso. Qual que era o outro requisito? Ter experiência profissional na área de marcenaria. Então, atrás da experiência profissional, trabalhar para alguém. 1 ano de experiência, final de semana Uber e correria total, rádio do Uber, só em inglês, estudando de manhã, estudando à noite no caminho, tudo era inglês, meu tempo todo, jornal do Canadá à noite, eu lendo, assistindo o jornal. Até que num belo dia, eu dirigindo o Uber na Savassi, tava parado assim, não tinha corrida, eu coloquei na CBC News e o cara começou a contar uma história que aconteceu, eu lembro como se fosse hoje assim, ó, nitidamente. Começou a contar uma história que aconteceu numa cidade chamada Church, lá pro lado de Manitoba, que ele ficou sem energia e tava nevando e acionou o SOS e tal. Aí eu fui e falei assim, caraca, velho, eu tô entendendo. Cara, eu tô entendendo o que o cara tá falando, maluco. Meu Deus do céu, eu tô achando que eu aprendi essa parada. Pelo menos o suficiente para eu passar na entrevista. E aquilo me deu um gás, aí eu continuei mesmo no inglês. E num belo dia, é aquilo, né? Fui lá, tinha feito a prova do IELTS, já tinha feito a prova do IELTS já.
tirei 6 no meu IELTS. Aí eu me vi ali com 44 anos de idade, com meu tripé pronto. E de repente surge uma oportunidade para uma empresa de marcenaria aqui em Moncton. Uma pessoa intermediou isso na época, tá? Aí eu vim, dia 13 de outubro de 2018, fazer entrevista aqui em Moncton e voltei com a minha job offer para o Brasil. Ali a ficha virou, voltei, aí conversei lá na empresa, falei, eu preciso dessa carta, assim, assado, e tinha tudo certinho, documentação toda prontinha, e o processo foi correndo. Em março de 2019 eu chegava aqui no Canadá. Eu consegui criar o meu perfil. O que eu quero dizer com isso? Na maioria das vezes, se você quiser vir com uma job offer, você vai ter que adaptar o seu perfil ao que o Canadá precisa. E de lá para cá, né, eu comecei, através desse canal, mostrar como que as pessoas conseguiriam chegar aqui, o que elas precisariam fazer. Veio a pandemia, as coisas ficaram todas agarradas, eu continuando mostrando para vocês o que precisava ser feito para as pessoas, né? E ali, entre a pandemia, ali, uma ou outra pessoa conseguia uma job offer, essa que era a grande verdade, ainda conseguia, e ficava esperando o processo, aí fechou as fronteiras. Enfim, o mundo só voltou ao normal agora, em 2022. E nesse ano de 2022, aquelas pessoas que acompanharam a gente em 2019, que eu cheguei aqui, no próprio ano de 2019, várias pessoas vieram aqui. Eu cheguei em março, eu recebi pessoas aqui em agosto, setembro, que descobriram o canal nessa época e que prepararam o tripé nesse período, vieram aqui em Moncton e conseguiram job offer. Tá? Eu tenho foto com essas pessoas lá em 2019, vindo aqui, falei, cara, eu vim aqui por causa de você. Falei, esse cara tá falando uns trem, eu vou lá conferir. E vieram e conseguiram a job offer. Com a pandemia, é lógico, né, que parou as coisas todas, então isso ficou paralisado. Mas qual foi o grande, digamos assim, infelizmente no meio disso tudo, qual foi o grande benefício disso? As coisas passaram a ser tudo remota, pessoal. Então hoje você não precisa de vir fazer um visito exploratório para conseguir uma job offer, você não precisa gastar esse dinheiro, você não precisa de ter esse estresse. Diversas pessoas conseguiram job offer seguindo o nosso passo a passo, seguindo as nossas dicas, aplicando para algumas empresas que nós recomendamos, porque tudo depende da sua função, da sua profissão. E nesse ano de 2022, que as coisas voltaram ao normal, mais de 250 pessoas já conseguiram uma oferta de trabalho. E o Canadá Brasil definitivamente colocou a oferta de trabalho no mapa dos brasileiros. Nós criamos, né, este canal para mostrar para vocês que existe um caminho alternativo para quem não consegue vir pelo Express Entry e para quem não consegue vir através do college. É todo mundo que vai conseguir a job offer? Não. Por que não, filhão? Porque não é todo mundo que vai fazer exatamente aquilo que precisa ser feito para conseguir a job offer. Mas por que não vai conseguir? Porque tem perfis e perfis. Às vezes você tem um perfil que você está num bom trabalho, você é um servidor público federal, você ganha seus 10, 15, 20 mil reais, a sua profissão, ela não está em demanda aqui. Você não vai conseguir utilizar a sua profissão para conseguir chegar aqui de forma rápida. Talvez você consiga, digamos, você é advogado, às vezes você consiga como assistente administrativo. Como assistente administrativo, 100 vezes mais desafiadora do que a chance de você conseguir como carpenter, como cabinet maker, como material handler, como operador de empilhadeira, como motorista de carreta, como soldador, como operador de CNC e diversas outras profissões que eu citei. Vou deixar o vídeo aqui em cima. Fiz uma playlist aqui com mais de 25 profissões em demanda de pessoas que conseguiram job offer esse ano. Então, existe o seu caso e existe o caso de outras pessoas. A grande sacada que eu quero deixar para vocês é possível sim você conseguir vir com a job offer. Se antes do Canadá Brasil ninguém falava nisso, hoje nós somos praticamente o único canal, né, a falar claramente e mostrar sobre a job offer. Qualquer pessoa que está assistindo aqui
nunca viu antes de 2019 alguém postar um vídeo falando, pessoal, essas empresas aqui, ó, manda o resumê para cá que essas empresas estão contratando você que está aí no Brasil. Esse ano nós já fizemos eventos que geraram dezenas de job offer. Só na área de alimentação, nos últimos 30 dias, foram mais de 40 job offer. E isso não existia. Então, quando eu falo assim, isso é real, isso está acontecendo, as pessoas não param de conseguir job offer. É porque as pessoas entenderam que elas precisam de ter inglês. O inglês é o fundamental. Se você não sabe falar inglês, se você não quer aprender a falar inglês, não tem como você vir morar no Canadá. Eu recebo diversas mensagens, filhão, só me falta o inglês. Não! Se não fosse o inglês, mas só depende de você. Se eu pensasse assim, e tivesse continuando pensando assim, eu não teria chegado aqui aos 44 anos de idade, sem curso superior e sem um nível de inglês avançado. Tem pessoas que chegam com nível 4,5. Vou até deixar aqui na descrição do vídeo um link da Sila Catelli, que é a professora de inglês que nós recomendamos aqui, que vários alunos dela e que nos acompanham já estão praticamente no nível de conseguir uma entrevista de emprego. É o melhor custo-benefício que você vai achar no mercado. Então, se você tiver interesse, clica aqui para você dar uma olhadinha. Então, pessoal, é basicamente isso, tá? Foi assim que eu consegui chegar aqui no Canadá. E conseguiu a residência, eu aplicando como principal, consegui a residência permanente da minha esposa e das minhas 2 filhas. E a minha família hoje tem a residência permanente. E eu estou pronto praticamente, faltando poucos dias para me aplicar para a minha cidadania canadense. Então o peão, a pessoa que era desacreditada, a pessoa que era o lero-lero, aos 44 anos de idade, conseguiu chegar aqui no Canadá. E essa é a mensagem do Canadá Brasil. Levar esperança para você que quer vir morar aqui e que realmente tem esse desejo ardente no seu coração. Hoje, eu estou aqui em Moncton e já recebi dezenas de pessoas que vieram com a job offer. E eu realmente acredito que isso é só o começo. A gente tem muita coisa para mostrar para vocês que realmente querem chegar. E acreditem, o Cavalo Selado está passando todo dia, praticamente, aqui no canal. Então não se perca nas oportunidades, faça o que tem que ser feito se você realmente quer chegar aqui. Beleza? Essa que era a mensagem do vídeo hoje. Se você gostou e chegou até aqui e não é inscrito, inscreva-se no canal, porque aqui eu sempre trago conteúdo para te ajudar a chegar no Canadá. E não esqueça, eu não vou parar enquanto você não chegar aqui. Deus abençoe vocês, como sempre. Um abraço!